Bom dia. Eu estou assim muito honrada por esse convite. Eu espero contribuir muito, porque são muitos anos, não justifica aqui mensurar esses anos, mas com atividade física voltada para a criança. E é importante, como a Lia falou, você, de uma certa forma, atingir, né, a determinada faixa etária, porque às vezes aquilo pode parecer significativo ou não para a criança. O que a gente vai mostrar aqui, que os benefícios da atividade física, eles são enormes, tá? Desde o âmbito físico, né, que aí a gente vem a questão do tônus muscular, do equilíbrio, da coordenação motora, até questões mesmo psicológicas, emocionais. Porque com a atividade física, né, seja coletiva ou não, a gente trabalha muito a formação do sujeito, a criança, né, o processo de formação deles. E aí vai desde ensinando a trabalhar com mediação de conflitos, porque ele vai precisar, a enfrentar vitórias, principalmente as derrotas, porque com a derrota muitos desistem. Então, por que não superar esse obstáculo, né, e provocar uma continuidade aí na atividade? E aí eu trouxe um questionamento sobre qualidade de vida. Né? O que vocês têm, assim, um entendimento que seja qualidade de vida? E a gente vai ver o que caracteriza se uma pessoa tem ou não uma qualidade de vida. Um pouquinho do que vocês falaram, fazer o que gosta, ter tempo para o lazer, né? Atividades que te proporcionam prazer, prática regular de atividade física, alimentação saudável, gestão do estresse. Eu sei que é difícil nos tempos de hoje, né? As pessoas trabalham 23 horas e meia, deixam meia hora para dormir. O trânsito, às vezes, não deixa a gente ter a ausência total do estresse. Relacionamentos interpessoais positivos. E aí, como é bom ter amigos, se relacionar, ter um momento de um happy hour. Isso tudo, estou falando do ser humano, né? Não especificamente com a criança. É querer ganhar mais dessa vida. Aí, seja financeira ou bens materiais, o que for. Bom humor, ter um objetivo de vida e sonhar. Sonhar é sempre muito positivo. Bom, esses são os benefícios mais físicos, né, que a gente relaciona à atividade física. Ela é preventiva, remediadora, combate o sobrepeso, a obesidade, melhora a coordenação dos movimentos e do equilíbrio, como eu falei, desenvolve o tônus muscular, aumenta o metabolismo, interação social, a disposição, o bom humor, melhora a imagem corporal e a autoestima. Eu costumo dizer que a criança que tem autoestima elevada, ela está pronta para qualquer desafio. A criança que pratica atividade física, o ser humano que pratica atividade física, ele é uma pessoa mais determinada, mais autoconfiante, mais decisiva. Ela é mais focada, ela sabe o que ela quer, ela sabe trabalhar em equipe, ela sabe ser líder. Essa palavrinha aqui a gente vai ver muito. Prazeroso. Porque o que torna significativo uma criança mudar o comportamento dela? Né? Só pela atividade prazerosa. Ela tem que estar feliz fazendo essa atividade, né? Então, assim, o profissional que está atrás da atividade, é importante que ele instigue a criança. Aí eu te desafio a subir ali no Monte Everest. Ela vai sentir um super-homem, ela vai subir, conforme você queria, o Monte Everest. Ao mesmo tempo, ela tem que ser possível. Quer dizer, o desafio, estou brincando aqui com o Monte Everest, que ninguém consegue aqui, né? Subir, então ela desanima. Se ela não for possível, ela desanima. E o que acontece com o desânimo? Ela se sente incapaz. E com a incapacidade, com esse sentimento, ela se frustra e ela desiste. Então, assim, a atividade física, ao mesmo tempo que é desafiadora, ela tem que ser possível. Nem muito difícil e também não muito fácil. No meu caso, as crianças lá do projeto desejam virar a Fernanda Keller. Então, elas treinam vigorosamente 5 vezes por semana para ser uma triatleta como a Fernanda. Toda atividade física, ela remete a agregar valores. O que a gente puder fornecer de informações, contribuir para que esses valores sejam ampliados, elas vão com certeza estar aprendendo muito mais. A gente vai dividir aí as nossas atividades físicas em 4 categorias. Né? 1 a 3 anos, 4 a 6, 7 a 11 e 12 em diante. Por quê? Priscila, por que essa divisão? Maturação física e psicológica. Esses 2 olhares têm que estar sempre considerados na atividade física. Isso é tão importante no aprendizado que a gente tem uma frase que a gente diz que cada sujeito
é um sujeito sócio-histórico. Ele traz uma história de vida, uma história pessoal, fazer com que cada superação, cada conquista seja valorizada sempre, independente da história de cada criança. Então, provocar atividades que todos consigam fazer, que sejam valorizados individualmente. Né? Numa aula de educação física, num campo, numa quadra, enfim, que você tenha grupos heterogêneos, né? Uns que gostam, outros que não gostam. O importante é você atender de forma, como eu coloquei ali, prazerosa, desafiadora, possível, a esses dois grupos distintos. Faça circuitos no mesmo espaço. Uns que você vai se identificar, você sente que vai se identificar mais, e aí, aos pouquinhos, eu acho que você vai trazendo para todas as etapas do circuito. A gente não trabalha com desporto propriamente dito, isso era um erro da educação física. A gente vai ver aqui que para essa faixa etária, o ideal é que você trabalhe o que a gente chama do pré-desporto. É uma brincadeira que finge um basquetebol, que finge um voleibol, e aí todos conseguem ter acesso à mesma atividade física, entendeu? E vai muito do educador, não supervalorizar aquele habilidoso, né? Provocar que esse habilidoso talvez ajude aquele menos habilidoso, e se esse habilidoso não entender que essa também é a função dele, afasta um pouquinho ele, para ele observar o grupo como um todo. Faça com que ele fique observando um pouco, para que os menos habilidosos tenham oportunidade. Você pode mesclar esses grupos. Provocar os habilidosos para também interagir com menos habilidosos, desafia eles a ajudá-los, sempre instigando, entendeu? Eles são crianças. Sempre procurar oferecer atividades coletivas, em dupla, individuais eles gostam muito, tá? Mas o grupo traz sempre esse trabalho mais em cima, né, dos conflitos, da aceitação do outro, do convívio com as regras. Isso daí é muito importante. A criatividade do professor para que a criança deseje participar de toda a aula. A competição, eu sempre defendi muito a competição. É lógico que os jogos cooperativos são ótimos, mas a competição traz uma coisa para mim muito importante, que é o respeito ao adversário. Porque sem o adversário não tem jogo. Então eu preciso dele. Se eu preciso dele, eu preciso respeitá-lo. E aí eu termino aí com aquilo que a gente começou, né, a fala, a criança só aprende se houver desejo. Sendo assim, só se ensina se for capaz de despertar o desejo no outro. Não há aprendizagem sem motivação, temos que encantar ou ainda inspirar os nossos alunos. Vamos, então?